Qual a forma mais gentil de dizer pro meu namorado que ele é nojento e precisa se limpar como um adulto normal? Eu, mulher, 24 anos, estou namorado há 4 meses e sou do tipo que não deixa a louça suja na pia por mais de 1 hora, que usa fio dental todo dia e está sempre esfregando o banheiro. Meu namorado, 24, não é bem assim. Notei logo no começo que organização e limpeza não eram prioridades tão altas para ele quanto para mim, mas naquela época eu só via coisas como bagunça no chão e roupas sem dobrar. Achei que fosse aquele nível normal de cara solteiro meio relaxado e pensei que eu poderia lidar com isso. Quero dizer, eu também posso ficar bem desorganizada quando estou muito ocupada no laboratório e outras coisas acabam tendo prioridade maior. Mas, conforme fomos ficando mais à vontade um com o outro, ele relaxou de verdade e começou a revelar o quão sapo de república ele consegue ser. Ele usa as mesmas roupas por vários dias seguidos, mesmo que tenha malhado com elas de manhã. Muitas vezes ele evita escovar os dentes, dizendo que vai fazer isso depois que comer, porque aí eles ficam ainda mais limpos, e então convenientemente esquece depois do café. Ele não lava o cabelo porque leu em algum lugar que os óleos naturais do cabelo vão entrar em equilíbrio e ele não vai mais parecer encebado. Talvez isso seja verdade para algumas pessoas, mas não parece se aplicar a ele. Além disso, eu acho que você ainda tem que enxaguar o cabelo, só não usar shampoo todo dia. Mas ele nem sempre enxágua com frequência porque passa vários dias sem tomar banho direito. Normalmente ele toma banho antes de me ver, ainda bem, mas nos dias em que o pego de surpresa, ele geralmente está sem banho. Eu não investiguei a bunda peluda dele, mas, pelo cheiro que senti 1 ou 2 vezes durante a intimidade, não tenho certeza se ele se limpa direito todas as vezes. Teve uma vez que entrei no banheiro e vi ele limpando o pênis na cortina. Depois do sexo, eu sempre vou fazer xixi enquanto ele joga a camisinha fora. Ou pelo menos esse era o plano. Ajudei ele a sair do subsolo alugado este mês e encontrei algo em torno de 30 camisinhas usadas embaixo da cama porque ele aparentemente esquecia de jogar fora. Sempre que ele tem um tempo sozinho, ele simplesmente deixa os fluidos corporais secarem onde quer que caiam. Ele acha que eu não sei disso, mas as manchas duras e descoloridas nos lençóis são apenas um de vários sinais. Ele sempre lava o pênis na pia antes de a gente transar e diz que é porque gosta muito de ficar limpo. No entanto, uma vez em que eu o peguei de surpresa, tirando as calças dele, os pelos pubianos estavam crostosos. A real é que, por mais nojento que tudo isso pareça, ele não passa uma imagem obviamente suja quando você o conhece. Ele não tem um cheiro horrível, só um cheiro forte de desodorante, que eu desconfio que ele passa pelo corpo todo quando não quer tomar banho. Ele até é bem estiloso. Trabalha como programador em um contexto de pesquisa, passa a maior parte do tempo sozinho ou com cientistas da computação igualmente porcos, então nunca houve muito incentivo para ele se cuidar no passado, porque ninguém parecia ligar muito. Eu sou a primeira namorada dele e provavelmente a única pessoa do círculo de amigos que está próximo o suficiente para notar quando o hálito dele tá ruim ou tem sujeira grudada atrás do pescoço. Na verdade, a maioria das coisas que descrevi acima. Ele provavelmente acha que eu não notei porque sempre tenta se limpar e esconder os sinais quando sabe que vamos nos encontrar. Eu desconfio que boa parte desse comportamento é só porque ele pensa que está passando despercebido, e não porque ele realmente goste de ser tão porco assim. Já vi ele ficar um pouco mais limpo quando finalmente percebe que outras pessoas estão julgando. Ele começou a escovar os dentes e lavar as roupas com mais frequência, por exemplo, e costuma fingir que liga muito para a higiene, até comentando sobre o mau cheiro corporal dos colegas de trabalho, etc. Eu tentei dar indiretas sutis de que ele deveria se limpar e ele sempre responde preciso fazer isso. Aí ele garante que está mais limpo antes de eu chegar na casa dele. Mas se eu o vejo pela cidade em um dia em que a gente não tem nada planejado, ele tá todo sujo de novo. Obviamente, sutileza não está funcionando. Por outro lado, não quero envergonhar ele por completo nem quero ter que ser a mãe dele e ficar no pé o tempo todo. Eu aceito um certo nível de bagunça. Não é motivo para terminar de vez, especialmente porque o resto do nosso relacionamento é bom demais. Eu até consigo conviver com a bagunça geral da casa e do espaço pessoal dele se a gente fosse morar junto. Mas a higiene pessoal dele realmente me incomoda. Eu sei que não posso mudar quem ele é no fundo, mas será que posso pelo menos fazer ele limpar a bunda direito? Atualização, 2 meses depois. Eu me senti muito melhor depois de ler todos os comentários de vocês. Estava me sentindo culpada por julgá-lo pelos hábitos de higiene, porque sei que cada pessoa tem uma atitude diferente em relação à limpeza e eu, de fato, estou na ponta mais obsessiva do espectro. Segui as sugestões de vocês e resolvi sentar com ele e colocar tudo em pratos limpos. Enquadrei o assunto tanto como uma questão de qualidade de vida, ele pode pegar doenças, etc. Se não se limpar, quanto profissional, as pessoas podem reparar e isso afetar a carreira e oportunidades de networking. Tentei ser respeitosa, mas clara.
e disse que, embora eu realmente goste dele e me veja com ele no longo prazo, se ele continuasse não limpando a bunda direito, eu teria que considerar isso um deal breaker. Ele ficou bem quieto e não disse muita coisa no fim da conversa, mas pediu desculpas por me deixar desconfortável e disse que ia tentar melhorar. Ele explicou que, por ser tão apaixonado pelo trabalho, era fácil perder a noção do tempo e esquecer de coisas como lavar roupa. E agradeceu por eu ter trazido esse assunto à tona. Depois dessa conversa, há cerca de um mês, vi muitas mudanças positivas. Ele até lavou roupa uma vez, embora tenha tingido todas as camisetas brancas de rosa, o que me preocupa porque sinto que isso é algo que se aprende a não fazer no primeiro ano de faculdade, no máximo. Então será que ele nunca lavou roupa na vida? Enfim, ele começou a fazer a barba e a tirar o lixo toda semana, e sempre estava cheiroso quando eu o encontrava. Até limpou a banheira. Fiquei muito orgulhosa do progresso dele. Notei, porém, que ele ficava frustrado quando eu apontava coisas que ele deixava passar, tipo sempre ter louça suja na pia ou não lavar o chão da cozinha, que está realmente imundo porque alguém pisou com lama e cocô de cachorro e espalhou tudo. Aí vem a parte ruim, onde eu sinto vergonha de mim mesma e de como agi. Há 2 noites, ele estava na minha casa e notei que ele estava meio fedido. Perguntei se ele tinha escovado os dentes naquele dia e mencionei que eu tinha um enxaguante bucal novo, caso ele quisesse usar. Ele explodiu comigo. Disse que não gostava de ser tratado como criança e que eu precisava respeitar o fato de que ele era um adulto capaz de tomar suas próprias decisões, que não eram da minha conta. Admito que não lidei bem com a situação. Fiquei muito bravo e disse que, se ele não queria ser tratado como criança, não deveria agir como um bebê que nem limpa a própria bunda. Isso gerou um daqueles barracos para destruir a plantação e salgar a terra, que durou horas. Ele disse que eu estava sendo controladora e condescendente, e que eu precisava tomar cuidado porque estava beirando abuso emocional. Também disse que ele já era muito limpo, principalmente agora que estava tomando banho todo dia, então eu deveria parar de pegar no pé. Tentei esclarecer que eu estava orgulhosa dele por tomar banho todo dia, mas ele interpretou como sarcasmo e ficou ainda mais puto. Ele me chamou de vadia histérica, pegou o casaco e saiu do quarto batendo a porta. Eu não sabia o que fazer, principalmente porque nunca tínhamos brigado assim antes e ele definitivamente nunca tinha me chamado desse jeito. Decidi ficar no quarto e deixá-lo esfriar a cabeça até que quisesse conversar de forma razoável de novo. Mas depois de 20 minutos ele ainda não tinha voltado e eu não escutava barulho nenhum na casa. Comecei a ficar muito preocupada. E se ele tivesse saído esbravejando e fosse atropelado? Ele também tem um histórico de se machucar, então fiquei mais preocupada ainda. Corri pela casa e vi a luz acesa no banheiro do térreo. De repente lembrei que tinha deixado meu kit cirúrgico em cima da pia. Eu sei que sou estranho, mas trabalho em um laboratório e não quero deixar minhas ferramentas boas dando bobeira por aí porque podem ser roubadas. Fiquei com medo de ele ter achado o kit e estivesse em silêncio porque estava se cortando ou algo assim. Então abri a porta do banheiro com tudo, e lá estava ele esfregando o pênis na cortina. Minha cortina, óbvio. Eu surtei e perguntei que diabo está errado com você, já que havia papel higiênico bem ali no armário, se ele precisava de um novo rolo. Ele ficou todo na defensiva e recomeçou a briga de onde a gente parou. Pensando agora, foi até meio cômico porque ele ainda estava com o pênis pra fora nesse momento. Eu só consegui encarar a minha cortina e tentar não dar um tapa na cara dele. Perguntei o que diabos ele estava fazendo e por que achava que aquilo era apropriado. Ele, irritado, falou que a culpa era minha por ter gritado com ele, que aquilo estava gostoso e ainda soltou. Você prefere que eu simplesmente não limpe meu pênis? Porque tenho certeza de que a gente acabou de ter uma briga sobre essa merda. Falei que ele era nojento e que eu ia terminar com ele porque ele era um porco. Ele respondeu: você vai mesmo terminar comigo por causa de uma cortina? Sério mesmo? Sério? É assim que você valoriza nosso relacionamento? Eu gritei de sim, sai da minha casa, seu idiota, e empurrei ele pra fora. Ele tentou me acalmar e pedir desculpas, mas eu estava tão irracionalmente brava que fiquei dando tapas no braço dele e bati a porta na cara dele. Depois de um tempo ouvi o carro dele ligando e indo embora. Ainda estava brava demais para pedir desculpas, então nem fiz nada e mandei uma mensagem meio maldosa. Posso passar aí de manhã para pegar minhas coisas? Deve ser difícil para você agir como um ser humano, mas por favor não esfrega teu pau nas minhas coisas nesse meio tempo. Isso foi 2 dias atrás e ainda não peguei minhas coisas. Finalmente ele me mandou uma mensagem ontem à tarde dizendo: desculpa pela cortina e desculpa por estarmos terminando desse jeito. Você pode me ligar agora que estou mais calmo? Sinto muito a sua falta. Eu realmente sinto falta dele. Juro que ele é incrível como pessoa e a gente nunca tinha tido nenhum tipo de briga assim antes. Estou me sentindo como se nós dois tivéssemos agido de formas que nunca imaginamos, e me sinto muito envergonhada por algumas das coisas que falei. Me sinto como se tivesse exagerado muito na briga e não deveria ter ficado física no final, empurrando ele pra fora de casa. Me sinto meio como aquela louca que você não deveria transar,
Queria ter uma forma de consertar isso, mas não sei como. Nunca passei por uma briga grande assim num relacionamento. Embora eu queira fazer as pazes com ele e pedir desculpas pelo meu comportamento e por ter batido e empurrado, não quero que ele ache que pode simplesmente voltar aos hábitos porcos de antes. Não sei como conduzir essa conversa. Acho que se a gente terminar mesmo, vou ter bastante tempo livre para novos hobbies. Talvez eu possa aprender reforma de casa e remodelar meu banheiro, ou costurar umas cortinas novas. Foi uma piada, mas, desculpa se não foi muito engraçada, porque estou bem para baixo agora. Também desculpa pelo textão, eu só precisava desabafar. Informação extra sobre a cortina do chuveiro. Eu não ia descrever isso porque torna a coisa toda ainda mais ridícula e também porque sinto que estou tirando a dignidade do meu namorado na internet. Mas várias pessoas perguntaram, então, já que meu coração está partido mesmo, alguém pode se divertir com essa história? Ele estava meio que segurando o pênis com uma mão e batendo com ele na cortina. Não sei como descrever de outro jeito. Acho que ele estava tentando, ao mesmo tempo, sacudir o xixi e limpar a pontinha, para ser mais deficiente. Segunda atualização, um mês depois. Já que vocês me ajudaram antes, achei que valia dar um desfecho para quem quiser saber. Depois de ler os comentários da última vez, eu realmente não sabia o que fazer. Por um lado, fiquei mexida quando várias pessoas disseram que eu não devia ter respeito próprio algum por ficar com e transar com alguém tão sujo e que lidava com tudo de forma tão imatura, assim como eu, para ser justa. Mas, por outro lado, ele foi o melhor namorado que já tive e eu sentia muita falta dele, praticamente me comportando como um clichê de garota largada, devorando sorvete e tal. Tipo, não é que ele nunca limpasse a bunda, e ele realmente estava se esforçando no final. Fiquei pensando que talvez eu não tivesse descrito a situação de forma justa e que, se eu tivesse me explicado melhor, as pessoas não teriam descascado tanto nele. Fiquei indo e voltando, cada vez mais ansiosa achando que eu não saberia tomar a decisão certa, e também preocupada com como responder à mensagem dele, temendo que fossemos ter uma conversa longa e tensa sobre o relacionamento se eu respondesse. Além disso, eu tinha um monte de provas finais chegando naquela semana e não podia me dar ao luxo de ficar ansiosa com isso, o que, é claro, só me deixava mais ansiosa ainda. Quando fico ansiosa ou com medo, meu padrão é travar e evitar. Então simplesmente não respondi a mensagem dele, pensando que, se eu dormisse sobre o assunto, saberia o que fazer no dia seguinte. E eu ficava relendo a mensagem dele sem parar em vez de estudar, então resolvi desligar o celular para não me distrair. Eu nem tenho tantos amigos aqui, então não era como se alguém fosse me procurar desesperadamente. Ele me mandou alguns e-mails no e-mail da faculdade, mas era só tipo: ei, você viu minha mensagem? Então ignorei. Quando liguei o celular de novo, 2 dias depois, havia literalmente 50 chamadas perdidas e um monte de mensagens dele. No começo eram mensagens de boa, perguntando o que eu achava, dizendo que ele sentia minha falta. Mas nas mensagens mais recentes ele me chamava de vadia, mandava eu me ferrar, me chamava de feia, dizendo que ninguém gostava de mim, e ligava sem parar. Fiquei sem saber o que fazer. Não namorei muitas pessoas antes, mas tenho certeza de que isso não é um comportamento normal para um término. Pelo resto do dia, fiquei recebendo mensagens e e-mails dele. Os e-mails eram estranhamente inofensivos, mas as mensagens de texto eram bem maldosas. Tentei continuar ignorando e evitando a situação, sim, é meio que um padrão, mas depois de alguns dias dessa palhaçada, finalmente criei coragem e respondi por SMS. Não quero falar. Pare de me contatar. Depois bloqueei o número dele e coloquei um filtro para mandar todos os e-mails dele pro spam. Achei que ele ia cansar e se acalmar depois do meu pedido para não me procurar mais. Ele não tentou me contactar por outros meios, e nós não temos amigos em comum, então achei que a gente só ia se evitar e ponto final. Além disso, era semana de provas, eu não tava saindo de casa mesmo e não sou de muitos rolês, então tranquilo. Depois da minha última prova, decidi comemorar saindo para tomar uma cerveja com meus colegas de casa. Eles são bem gente boa, apesar de a gente não sair muito junto. No bar, vi o Matt. Ele tentou fazer contato visual, mas eu fingi que não vi e continuei curtindo com meus colegas de quarto. Quando voltamos para casa, ele estava sentado nos degraus da frente. Ele se levantou quando chegamos e perguntou se a gente podia conversar. Eu não queria muito, mas, como estávamos na minha casa e 2 dos meus colegas de quarto são caras grandes e fortes, achei que não teria perigo. E pensei que talvez fosse bom para ele ter um fechamento. Então falei ok, mas só por 5 minutos e pedi para os meus colegas de quarto esperarem por mim lá dentro. A primeira coisa que ele perguntou foi por que eu não respondi as mensagens e disse que tinha ficado magoado. Achei meio papo furado, mas eu disse que eu é que fiquei magoada com as mensagens dele, que o que ele disse foi fora de linha e que eu não tinha interesse em continuar aquilo. Relembrei que já tinha pedido para ele parar de entrar em contato.
Aí ele começou a se desculpar, disse que não tinha percebido que as mensagens iam me machucar, que estava dizendo coisas aleatórias só para chamar minha atenção porque ficou irritado por eu estar ignorando, e que não queria dizer nada daquilo, pedindo mil desculpas. Falou que estava agindo daquele jeito porque estava muito estressado com as provas de qualificação, que sentia muito a minha falta e pensava em mim toda noite. Disse que ia entender se eu não quisesse mais vê-lo, mas perguntou se a gente podia tentar de novo. Deixei ele falar por uns minutos, mas conforme eu ouvia, só ficava mais irritada porque parecia tudo muito falso. Mas não queria causar outro barraco, então deixei ele terminar e calmamente disse que eu até tinha pensado em tentar de novo, mas que depois de todo o surto das mensagens e de como aquilo me fez mal, eu não achava uma boa ideia. Ele falou que estava ainda mais chateado consigo mesmo, que sentia tanto a minha falta que não conseguia se concentrar nas provas e provavelmente ia falhar se a gente não ficasse junto de novo, porque não conseguia pensar em outra coisa. Falei que sentia muito, mas que eu não tinha como manter contato, e que preferia que ele não me procurasse mais. Também falei que tinha certeza de que ele ia passar nas provas sem mim. Nesse momento, ele começou a gaguejar e ficar muito bravo, me chamando de vadia de novo. Então eu abri a porta de casa rápido. Felizmente, um dos meus colegas de quarto, o grandão, estava esperando por mim na mesa da cozinha. Ele se levantou e disse pro Matt: "Cara, fica quieto e sai da minha casa agora." Graças a Deus. O Matt desistiu e foi embora. Na semana seguinte, comecei a receber mensagens de outro número que eram claramente dele, além de e-mails de endereços diferentes, a maioria bem raivosa, dizendo que ele esperava que eu recebesse o que merecia. Fui bloqueando tudo até o final da semana. As mensagens e e-mails finalmente diminuíram. Que alívio! Consegui passar nas provas, apesar de todo esse estresse, o que foi outra grande vitória. E tenho passado mais tempo com meus colegas de quarto, principalmente o cara que mandou o Matt embora. É muito legal ter novos amigos agora. Eles são engraçados e gente boa. Depois que contei toda a loucura e quão nojento o Matt era, eles compraram uma caixa de término para mim, com sorvete, chocolate, lenços umedecidos com Clorox e um novo cortina pro chuveiro. Comentário de um leitor: "Estou orgulhoso dele por tomar banho todo dia. Ele realmente estava tentando limpar a bunda." Que P asterisco 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 é essa? A régua está no inferno e esse cara ainda tá brincando de limbo com o diabo.